Caríssimos irmãos, amadas irmãs, paz e bem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A igreja celebra neste final de semana o 28º domingo do tempo comum, que nos chama a viver a gratuidade, a graça do amor de Deus e a gratidão que nós devemos ter para com Ele. E vai proclamar o Evangelho de Lucas, que está no capítulo 17, versículos 11 a 19, que diz: Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse: Levanta-te e vai. Tua fé te salvou. Caríssimos irmãos, amadas irmãs, convidados a vivermos a graça de Deus na nossa vida, convidados também a agradecer continuamente pelo bem que Ele nos dá, por tudo que Ele nos dá. Hoje nós somos convocados a ver essa graça acontecendo no nosso meio, fazendo parte da nossa vida, fazendo parte de nós que vivemos como comunidades cristãs. No dia 4, próximo passado, celebramos a festa de São Francisco. E quando lemos esse episódio do Evangelho de Lucas, ou esse acontecimento do Evangelho de Lucas, nos reportamos imediatamente à pessoa de Francisco, que abraçou o leproso, beijou e viveu com eles. Certamente nós sabemos que esses leprosos, na época de Jesus, eram pessoas totalmente afastadas do convívio social, especialmente porque a lepra, segundo a teologia judaica, era consequência de um pecado grave que o leproso ou a família do leproso havia cometido. De certo modo, a questão do pecado é um pensamento da teologia que está no livro do Levítico. Mas esse povo era realmente afastado do convívio até religioso e não podia se aproximar de ninguém, pois poderia contaminar aqueles, ou seja, também despurificar aquele que estava puro, de forma que eles veem em Jesus Cristo o Mestre, aquele que tem palavras de vida, aquele que tem palavras de salvação, aquele que tem palavras e poder de curá-los, e correm em busca de Jesus, e à distância eles pedem a cura. E Jesus manda que eles procurem o sacerdote. O sacerdote
tinham o poder de restituir ao convívio social aqueles que eram curados. Mas eles vão pedir a cura e os 10 ficam curados, mas que era samaritano, volta para agradecer. Esse samaritano, ele não só reconhece que foi curado o corpo, mas reconhece que foi totalmente purificado, ou seja, foi liberto das suas faltas, dos seus pecados. E de forma amadurecida, com um pensamento realmente disposto, reconhece que Jesus é aquele que cura e purifica. Certamente já conversamos a respeito das questões entre samaritanos e judeus. Os samaritanos eram tidos como pessoas impuras e como pessoas traidoras pelos judeus. Rixa histórica. E nesses 2 últimos domingos, Jesus Cristo vai apresentando nessa caminhada, nesse caminho para Jerusalém, que é uma caminhada catequética também, uma caminhada espiritual, de ensinamento para os seus discípulos. Jesus Cristo vai apresentando 2 episódios envolvendo os samaritanos. No domingo passado, nós ouvimos a parábola do bom samaritano. Neste domingo, estamos ouvindo aí o retorno do samaritano leproso que volta para agradecer a Jesus. Então, caríssimos irmãos, amadas irmãs, no caminho há sempre o retorno. Tem as quedas, tem as lepras da vida, tem os pecados cometidos, mas também tem o retorno à casa do Pai. E nós precisamos retornar ao caminho, retornar à vida, retornar para a igreja, retornar para Jesus. Precisamos reconhecer em Jesus aquele que nos livra dos malefícios do mundo. Precisamos reconhecer que Jesus é realmente aquele que nos dá a salvação. Precisamos reconhecer, acima de tudo, que Deus, Criador de todas as coisas, nos dá tudo gratuitamente, a fim de podermos agradecer a Ele pelo bem que Ele faz conosco. Esse bem foi feito para o samaritano. E esse bem é feito para nós também. Somos todos curados. Todos necessitamos de cura. Resta somente a coragem para pedirmos a Jesus Cristo: Jesus Mestre, vem em meu auxílio, socorre-me, pois sou pecador, sou doente. Me restitui, me dá a graça do retorno à vossa casa. Caríssimos irmãos, amadas irmãs, queridos missionários e missionárias da paz e do bem, Deus esteja sempre presente no nosso coração, esteja sempre nos fazendo dispostos a assumir a nossa missão de evangelizadores que no meio do mundo parte para o reconhecimento e para o abraço em Jesus. Deus vos abençoe, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Se você gosta desse nosso conteúdo, compartilha com os teus, faz a tua missão, nós estamos fazendo a nossa. Resta agora que você também possa fazer a sua missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Paz e bem, queridos e queridas irmãs e irmãos. Deus vos abençoe, bom final de semana.